Fala galera, beleza? Eu sou o professor Guilherme do canal Discente em Elétrica e nesse vídeo vamos abordar sobre o gerador de corrente contínua. Vamos falar da sua comutação, a tensão que é induzida em seus terminais e por fim, o seu circuito elétrico equivalente. E antes de iniciarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Para compreendermos sobre o gerador de corrente contínua, vamos partir da seguinte equação que nós vimos nas aulas anteriores. Essa equação mostra que a tensão induzida é igual ao produto vetorial da nossa velocidade e da densidade de campo magnético, vezes o comprimento do condutor que está imerso dentro do campo magnético movimentando. Bom, nós podemos levar em consideração que para a produção do campo magnético, nós podemos utilizar uma própria fonte de tensão contínua. Ao inserir essa fonte de tensão contínua na bobina de campo da máquina, nós vamos ter gerado um campo magnético para a máquina funcionar quando aplicamos uma força motriz ali no eixo da máquina. Ou então, também existem alguns geradores de ímãs permanentes que também podem ser utilizados para um gerador de corrente contínua. Para o gerador utilizando ou aplicando uma tensão de corrente contínua, nós temos que levar em consideração a lei de Ampère. Essa lei, ela coloca que em torno de um condutor que percorre uma corrente elétrica, nós temos a produção de um campo magnético em torno dele, onde o seu sentido é dado pela regra da mão direita. Portanto, nós temos o seguinte desenho de uma máquina elétrica de corrente contínua: estator e rotor. Bom, nessa figura, nós estamos apresentando agora uma vista frontal de uma máquina de corrente contínua. Entender essas características construtivas é essencial para que possamos compreender o seu funcionamento. Observe que nessa figura é aplicado nos terminais do estator a seguinte polaridade em corrente contínua. Isso resulta em um nível de tensão positivo na parte inferior e negativo na parte superior, que gera uma corrente elétrica nesse sentido, saindo da polaridade positiva e retornando para a polaridade negativa da fonte. Essa corrente elétrica, aplicando a regra da mão direita, a regra do saca-rolha, você vai observar na sua casa que o sentido do campo magnético produzido é o indicado na figura, representado pela letra B da densidade de campo, ou a densidade do fluxo magnético. Observe também que na cor verde, temos o nosso rotor. O nosso rotor é onde vai percorrer a corrente, a tensão induzida, e quando tiver carga, teremos uma corrente de carga, que vai ser gerada por essa tensão induzida. Essa máquina, o estator, é considerado o campo da máquina, e o seu rotor é considerado a armadura. É importante destacar que nós temos escovas fixas na cor vermelha e elas são deslizantes em torno dos segmentos dos anéis coletores, representado pela cor preta. Observe que esses anéis deslizantes, nós temos os segmentos, que é onde que faz, conforme será apresentado posteriormente no vídeo, a aplicação ou a comutação
da tensão que será induzida. Observe nessa figura que nós temos a representação da bobina posta nessa armadura, no sentido uma cruz entrando no papel e na parte superior uma bolinha que está saindo do papel. E nós temos para essa máquina as escovas fixas, e elas são deslizantes nesses segmentos de anéis coletores para acesso à saída dessa tensão induzida. E por fim, a nossa tensão de excitação do campo aqui no estator. Podemos definir para essa representação apresentada nessa figura polos do nosso estator, sendo que na parte inferior nós temos o fluxo magnético no sentido de ir até a parte superior. Portanto, nesse ponto nós temos o polo sul e na parte superior nós temos o polo norte. Pois bem, portanto nós temos para essa condição de sentido de giro, considerando esse sentido de giro dessa velocidade, nós vamos ter para a tensão induzida, aplicando a regra da mão direita, o nível da tensão induzida será, e considerando na parte inferior a cruz entrando no papel, então nós temos uma conexão com esse segmento deslizante, desse anel deslizante, e a escova, que vai levar essa conexão para a parte externa da máquina, será a tensão de saída. Como aqui está entrando no papel, naturalmente, conectado com a escova, é o sinal negativo dessa tensão induzida. E na parte superior, como está saindo do papel, temos a conexão com esse segmento deslizante e a conexão com a escova, a saída sendo a polaridade positiva. Aqui nós temos essa tensão de saída para esse sentido de giro dessa máquina de corrente contínua, utilizando como gerador. Nessa figura, podemos verificar a produção do campo magnético. Basicamente, temos o estator da máquina e o seu rotor, onde temos sempre enrolado, uma bobina. Bom, agora com a máquina toda limpa, vamos entender como chegamos naqueles valores apresentados na figura anterior para essa máquina de corrente contínua funcionando como gerador. Podemos observar que na armadura temos induzida um determinado nível de tensão e é acessado a tensão por meio das escovas, representadas pela cor vermelha. Neste estudo, faremos a análise. Em seguida, nós vamos observar como é coletado o nível de tensão nesse equipamento. É necessário colocar o condutor do rotor dentro de um campo magnético que está representado por essas linhas tracejadas, mas ainda não definimos a orientação desse campo magnético, pois vamos inicialmente definir a polaridade da tensão aplicada para definir a corrente elétrica. E por fim, pela lei de Ampère, pela regra da mão direita, nós vamos definir o sentido do campo magnético. E por meio do rotor, nós podemos inserir esse campo magnético. Portanto, para a máquina de ímãs permanentes, por exemplo, que é um outro caso, é um outro tipo de máquina, outro tipo de construção, que não tem
aí a necessidade de aplicar uma tensão no campo para você gerar esse campo em torno que vai concatenar as bobinas da armadura, nós temos um ímã permanente, onde que esse ímã, naturalmente, ele já tem um campo magnético com os polos norte e sul, e aí, ao fazer girar esse equipamento por meio de uma máquina motriz, nós temos a tensão induzida ali na armadura. Portanto, a máquina de ímã permanente tem lá o seu polo norte, naturalmente. Em seguida, nós precisamos colocar apenas o rotor em movimento, utilizando, por exemplo, uma máquina motriz. E ao colocar esse condutor em movimento da armadura, com essa presença desse campo magnético B, nós vamos ter a primeira solução representada pela tensão induzida. Para uma segunda solução, para a máquina, por exemplo, de maior porte, temos a necessidade de utilizar uma tensão aplicada no seu campo para gerar, por meio da corrente, um campo magnético que vai concatenar a bobina ali da armadura, para que assim possamos ter a tensão induzida. A principal vantagem desse tipo de máquina, que tem que aplicar uma tensão para termos uma corrente circulando ali no campo, para gerar o campo magnético, para termos uma tensão induzida na armadura, é controlar a intensidade do campo magnético. Bom, e é necessário colocar esses condutores do rotor, que será a nossa armadura, dentro do campo magnético. E por meio do estator, nós podemos alimentar com tensão e corrente contínua, onde que vamos ter uma corrente elétrica circulando, que vai gerar um campo magnético para ser colocado um rotor dentro desse campo magnético. Portanto, para a máquina de ímãs permanentes, como por exemplo, nós já temos o polo norte e o polo sul. Agora, para uma máquina maior, onde que nós precisamos alimentar com a fonte externa, como apresentado na figura, nós temos que representar o sentido dos polos magnéticos conforme a corrente elétrica aplicada. E ao conectar uma fonte externa, conforme é representado pelas polaridades, nós vamos ter o seguinte sentido da corrente elétrica. Corrente elétrica, ela vai sair da polaridade positiva da fonte, percorrer a nossa bobina, essas duas espiras, ir para o segundo lado, percorrer novamente e retornar para o negativo da fonte. Esse sentido de corrente, dessa corrente elétrica, vamos ter para o fluxo magnético, conforme as representações da lei de Ampère, nós vamos ter um campo magnético sendo percorrido na nossa máquina. O campo magnético vai ter o seguinte sentido. Conforme esses sentidos, nós vamos ter os seguintes polos magnéticos: norte e sul, representado nossa imagem. Portanto, se eu não alterar o nível da corrente elétrica do campo, agora eu vou denominá-la como IF, as linhas de campo magnético permanecerão nesse mesmo sentido e magnitude.
Portanto, temos uma máquina que foi magnetizada, ou seja, a máquina, nós temos uma bobina chamada bobina de campo, que é essa que nós estamos aplicando a tensão de campo que se encontra no estator. E o principal objetivo desta bobina é produzir o campo magnético da máquina. Então nós podemos fazer uma representação elétrica dessa bobina de campo conforme apresentado na figura, aplicando essa tensão que eu também vou chamar de VF, a tensão de campo. Temos surgindo uma corrente de campo nessa bobina e que por sua vez temos o campo magnético B percorrendo o estator da máquina, que por sua vez irá concatenar a bobina que está no rotor, a bobina de armadura. Também podemos fazer uma representação elétrica do campo, como nós podemos representar na figura. Portanto, nessa bobina é aplicada a tensão. E nessa bobina nós podemos representá-la eletricamente por uma resistência em série com uma indutância, representada por esse indutor. Então nós temos um resistor em série com um indutor. Como que em corrente contínua que é aplicado essa tensão nessa bobina, a reatância indutiva é igual a zero. Bom, se a frequência é igual a zero e a reatância indutiva ela é igual a zero, nós podemos levar em consideração que para a condição de corrente contínua, a indutância vai se comportar apenas como um curto-circuito, porque nós vamos considerar nos nossos estudos a máquina em regime permanente. Para essa representação, nós vamos ter apenas o valor de NF, que é a representação da indutância do circuito. Já para a resistência, nós vamos representar por RF, que nós vamos considerar a resistência do circuito. A tensão de campo que nós vamos aplicar, nós vamos considerar como V índice F. Então, essa corrente de campo que vai passar pela bobina vai gerar uma corrente I índice F. E ela vai criar um fluxo magnético que pode ser representado por φ. Esse fluxo magnético que vai atravessar o entreferro e chegar na bobina da armadura. Então, a representação da equação do campo dessa máquina pode ser dada por essa expressão. Portanto, muitas das máquinas elas vão depender do seu tipo de ligação. Dependendo do seu tipo de ligação e da sua aplicação, o valor de RF ele poderá ser pequeno ou então elevado. Já o valor de N índice F, que é o valor de NF, poderá ser, por exemplo, um valor de poucas espiras ou poucas voltas, ou também de muitas voltas. Tudo isso vai depender dessas condições. Do ponto de vista físico, nós temos circulando no circuito elétrico de campo, como é representado, o estator dessa máquina. Para dar continuidade em nossos estudos, é importante compreender o caminho do fluxo magnético que vai atravessar o entreferro. Então nós temos o caminho do campo magnético que gera o campo
da máquina de corrente contínua. Agora, vamos observar o caminho do campo magnético que está saindo do lado direito da bobina de campo. Observe o caminho representado por B, que é a densidade do fluxo magnético de φ. Observe que entre a sapata polar e o rotor temos um entreferro da máquina. Ele é constituído de ar. Esse ar possui uma alta relutância magnética. Então, esse fluxo ele vai seguir o caminho mais curto do entreferro da máquina. Então, nós podemos representar esse sentido, esse caminho do fluxo magnético. Este fluxo, o seu caminho, seguirá o mais curto possível do entreferro, conforme é apresentado pelo desenho. Esses sentidos apresentados dessas setas levam sempre um caminho demonstrado para o rotor da máquina. Nas partes superiores, podemos observar que são assumidos alguns caminhos que essas setas elas formam um ângulo de 90 graus com a superfície do rotor. Ou seja, uma certa inclinação considerável. Portanto, nós podemos concluir que esse ângulo que é feito pela superfície e a linha de campo magnético sempre faz um ângulo de 90 graus, pois esse fluxo magnético procura sempre o caminho mais próximo e mais fácil possível, ou seja, uma menor relutância entre o estator e o rotor da máquina. E levando em consideração que o fluxo magnético entra no entreferro fazendo esse ângulo de 90 graus, nós podemos levar em consideração uma seguinte equação, simplificando ela. Onde consideramos que o valor de AP é a metade superficial do rotor, porque nós estamos analisando apenas um lado. Veja bem, como o fluxo φ ele é constante e sempre perpendicular à área, o resultado dessa simplificação vai ser... Então, conforme mostrado na figura, nós notamos que na sapata polar, que é onde nós estávamos considerando a baixa ali do rotor, que é chamada de sapata polar, isso tende a cobrir metade do rotor, porque nós estávamos considerando a sapata polar do lado direito. Por isso, a área A índice P considerada é a metade da área superficial do rotor. Com isso, nós podemos sempre colocar da seguinte forma essa equação. Agora, vamos analisar o que acontece no rotor dessa máquina quando é colocado o rotor girando para um determinado sentido mecânico em relação ao rotor. Vamos considerar agora a sua comutação. Agora vamos considerar a comutação e compreender o funcionamento no rotor da máquina. Conforme a figura apresentada, nós vamos considerar uma condição inicial.
Para essa condição, vamos supor que nós coloquemos o rotor a girar, pode ser por uma máquina primária qualquer, com uma determinada velocidade, dentro de uma velocidade angular n, sentido anti-horário, e considerando que o nosso rotor está dentro do campo magnético, conforme mostrado na figura anterior. Nesse instante, vamos considerar que é o instante T1. E temos a posição de giro do rotor nessa determinada condição. A posição das escovas, elas são fixas e deslizantes nos segmentos dos anéis coletores, como é representado pela figura. Essas escovas, elas podem ser chamadas de A e B. Esses terminais A e B são os bornes de acesso da máquina. Portanto, podemos acessar a máquina por esses bornes. Em uma segunda figura, eu vou desenhar uma bobina de um rotor, olhando uma visão de cima, com as seguintes condições para analisarmos o que acontece no momento da velocidade angular com a bobina imersa dentro do campo magnético. E levando em consideração esse desenho do lado direito, onde nós temos a bobina do rotor, uma vista de cima, apenas um inspira para demonstrar a tensão induzida. Vamos fazer uma análise dessa tensão induzida nessa bobina e considerar também, para esse T igual a 1, o sentido de giro anti-horário, aqui representado pela letra N, que também poderia ser representada por V, e aplicando a regra da mão direita, nós vamos ter o seguinte: indicador é o sentido de giro, analisando inicialmente esse lado esquerdo, nós vamos ter que o indicador para baixo, o médio da esquerda, da direita para a esquerda. Então, nós temos a tensão induzida entrando no papel. Portanto, aqui, observando esse lado esquerdo da nossa bobina, que é o sentido negativo, e aqui será o sentido positivo da tensão induzida do lado esquerdo. E agora do lado direito, nós vamos ter velocidade, indicador para cima, o dedo médio da direita para a esquerda e o dedo polegar indicando saindo do papel. Portanto, nós vamos ter, olhando na vista superior, nós vamos ter, portanto, a tensão nos terminais dessa espira ou dessa bobina é 2 vezes o valor da tensão induzida conforme representado. Vamos também levar em conta que o lado esquerdo é R' e o lado direito é o lado R. Portanto, aqui é entrando no papel e outro lado saindo do papel para essa tensão induzida. E nós podemos levar em consideração conforme a imagem anterior. Do lado direito entrando no papel e do lado esquerdo saindo do papel para esse spinning dessa tensão induzida. Então, conforme nós podemos demonstrar nessa figura do lado direito, na metade esquerda da espira temos a velocidade também saindo desse quadro. E do lado direito nós temos essa velocidade entrando no quadro, vamos dizer assim. Portanto, nós podemos, ao fazer essa análise,
representar esse potencial no valor de E índice A, que é equivalente a 2 vezes a tensão induzida. Ou seja, nós podemos observar que o valor dessa velocidade tangencial V é sempre perpendicular ao fluxo B, com nós podemos representar pela expressão também matemática, onde que mostra que a tensão induzida é sempre o produto vetorial da velocidade com a densidade de campo magnético. Isso multiplicado pelo comprimento da espira. E considerando o valor ortogonal de V e B, nós podemos considerar que as suas magnitudes, claro, considerando sempre o valor da velocidade constante e o fluxo magnético também constante. Com isso, é importante também fazer uma outra consideração para uma máquina de corrente contínua, aonde que nós temos que o valor da velocidade é ômega vezes r, velocidade em radianos por segundo vezes o valor do raio. E a densidade de campo, B, é fluxo sobre a área. Assim, nós temos que a tensão induzida é 2 vezes ômega vezes R, que multiplica o fluxo vezes a área, que multiplica L. Então, essas constantes R, A e L, elas são características construtivas da própria máquina. Todas elas podem ser substituídas apenas por uma letra K. Essa letra que vai fazer a referência aos valores construtivos da máquina. Uma observação importante é que esses dados são fornecidos, como por exemplo, para um exercício em rotações por minuto, o RPM. E para inserir para essa equação fundamental da tensão induzida, nós temos que converter para radianos por segundo. E para converter para radianos por segundo, para rotações por minuto, temos que multiplicar por 2 vezes π dividido por 60. Portanto, nós vamos ter a seguinte expressão. Nós temos que a velocidade em n índice m do rotor em RPM, temos que utilizar, por exemplo, essa expressão acima, multiplicando por 2π dividido por 60. Considerando 3 posições em 3 instantes diferentes do nosso rotor, em T1 nós temos que considerar a velocidade para baixo, do lado inicialmente pelo lado esquerdo em R1 linha, e o sentido do campo magnético da direita para a esquerda. Portanto, aplicando a regra da mão direita, nós vamos ter a tensão induzida no condutor R1' entrando nessa tela. Portanto, no terminal da escova do lado esquerdo, nós temos o terminal negativo. Já na outra escova, a escova B, que nós temos? Temos a velocidade tangencial para cima.
Com isso, ao analisar o sentido do campo magnético e a polaridade induzida, notamos que ela será positiva, ou seja, saindo da tela. Com isso, o nosso potencial será positivo na minha escova B. Observe que na escova B é conectado do lado da tensão induzida R1. Já a escova A é conectada no lado da tensão induzida R1'. Agora vamos analisar na condição T2. Nessa posição, o rotor foi rotacionado 90 graus em relação à posição T1. Temos na parte superior do rotor a velocidade tangencial da direita para a esquerda, na posição R1'. Nessa condição, o fluxo magnético ele está alinhado com a velocidade tangencial V. Considerando a tensão vetorial se dá pela expressão nessa condição, para o produto vetorial de velocidade tangencial da velocidade do fluxo com o mesmo ângulo, o resultado será zero. Nessa situação, temos as nossas escovas posicionadas curto-circuitando com os dois segmentos dos anéis coletores. Ou seja, nessa posição, para T2, como temos uma tensão induzida igual a zero, esse curto-circuito não gera problema para a máquina. Portanto, a tensão induzida E em T2 é igual a zero. Agora a condição de T3. Nesta posição, temos invertido o valor de R1 e R1', conforme apresentado na figura. É interessante notar que o sentido do campo é da direita para a esquerda. E nós temos em R1', agora, a velocidade é para cima. E em R1, a velocidade é para baixo. Aplicando a regra da mão direita para a geração, nós temos no lado direito R1', sentido dedo médio, direita para esquerda, indicador para cima, e aí nós temos o nosso polegar saindo da tela. Do lado direito, em R1, que é a escova A, nós vamos ter dedo médio da direita para a esquerda, indicador para baixo e o nosso polegar entrando na tela. Portanto, ela é o sinal negativo da geração. Nesse sentido, podemos notar que houve uma retificação mecânica da tensão nos terminais da saída dessa máquina geradora. Agora, vamos analisar como que fica essa tensão na saída da máquina, observando no tempo. Vamos representar agora com uma figura. Então, enquanto o condutor estiver entre o rotor e o estator, ou seja, embaixo da sapata polar, a tensão é sempre constante, sempre o seu valor máximo. Isso porque ela está a 90 graus, o vetor do campo magnético φ e o vetor da velocidade tangencial v. Então, a tensão induzida EA, ela vai ser o seu valor máximo nessa situação. Já no instante de comutação T2, a tensão induzida EA é igual a zero. E ela vai continuar nesse nível até um determinado instante que ela vai voltar para o seu valor de tensão induzida máximo e ela vai
continuar nesse valor máximo, T3, até a próxima posição de 90 graus de giro, que não foi considerado nos nossos estudos das nossas figuras anteriores, mas ela vai retornar igual a zero novamente. Com o resultado que é apresentado nesse gráfico, podemos concluir que a tensão ela não ficou retificada 100%. Isso porque podemos ter uma retificação de uma tensão, digamos, mais constante na saída da máquina geradora quando nós colocamos outra bobina na posição dos valores aonde que a tensão induzida é igual a zero. Então, para termos esse nível de tensão induzida nos terminais do gerador da saída do gerador constante, temos que alterar o seu projeto de construção, colocando mais níveis, mais bobinas para atender esses níveis de tensões induzidas. Muito bem. Aqui eu finalizo mais uma aula de máquinas em corrente contínua. Eu espero que todos tenham gostado de mais essa aula, que mostra a geração de energia em um gerador de corrente contínua. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!